Um português, um croata e um suíço entram à conversa numa máquina do tempo. O destino? A sala de estar de Ellen White. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado por nos seguirem e obrigado por a vossa presença neste preciso momento. Eu sou Samuel Cunha, sou pastor na Suíça e tenho comigo os meus queridos colegas e amigos, Roberto Marques, que se encontra em Portugal, nas regiões autónomas. Olá, Roberto, tudo bem? Olá Samuel, olá Joca, olá a todos os que nos estão a ouvir. Obrigado. E temos connosco também João Relic Macedo, pastor na Croácia. Tudo bem, Joca? Tudo bem, olá a todos. Nós estamos neste momento a fazer uma série sobre Ellen White. Tivemos um comentário no YouTube que nos inspirou. Agradecemos desde já a pessoa que fez esse comentário e decidimos criar aqui uma série que vai nos acompanhar provavelmente ao longo de 2023. E nesta série nós decidimos colocar os pingos de leite um pouco de lado e instalarmos uma nova rúbrica que se chama Eram com fé, por favor. Muito bem, na nossa rubrica de hoje nós temos uma pergunta que nos foi enviada através do meu Instagram, que nos diz o seguinte: se não podemos considerar tudo inspiração, como sabemos o que deve ser visto desse ponto de vista? E queria ver quais dos meus colegas é que se quer lançar em primeiro lugar para responder esta pergunta. Joca, passo-te a palavra com muito apreço. É uma pergunta muito interessante, agradecemos a quem a colocou, porque realmente é uma pergunta que está baseada numa preocupação prática, não é? E eu creio que nós já falamos no nosso último episódio acerca disso, de certa forma pelo menos tocamos em alguns aspectos e do ponto de vista prático é verdade que fica um pouquinho mais difícil, sobretudo para a maior parte das pessoas que não tiveram a oportunidade de pensar aprofundadamente acerca disto, de dizer assim, ok, quais são as guidelines, digamos assim, não é? Quais são as diretrizes para... eu pessoalmente, apesar disto não ser, como é lógico, muito rígido, digamos assim, há um bocadinho de espaço para flexibilidade. Eu acho que à partida, um dos princípios que talvez seja bom tentar aplicar, é a questão de tudo aquilo que ela escreveu com o público em mente versus tudo aquilo que ela escreveu com determinadas pessoas em mente, não é? Interessante. Ok? Ou pelo menos acho que isso pode pelo menos ajudar de alguma forma. Se a própria Ellen White, se ela escreveu, portanto, os livros, sobretudo os livros que ela escreveu por completo, seja Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Já Todas as Nações, O Grande Conflito, etc. Como é lógico, esses têm uma certa carga, não é? Sem querer entrar aqui na questão da inspiração, talvez o Roberto também possa falar um bocadinho mais sobre isso, mas tem uma carga que para mim pelo menos é um bocadinho superior a uma carta qualquer que ela tenha escrevido, ok? Porque tal como nas epístolas que nós temos no Novo Testamento, muitas vezes nós temos acesso às cartas que foram escritas pelos apóstolos, ou neste caso por Ellen White, e não temos às vezes se calhar tanto acesso àquilo que lhe foi perguntado, ao contexto da conversa, não é? Epá, eu como pastor, hoje em dia, quando eu prego os meus sermões, normalmente tenho um público-alvo em mente e eu adapto os meus sermões também da melhor forma, dependendo do quão bem eu conheço o público-alvo para o qual eu vou falar. Eu não gostava que daqui a 200 anos alguém pegasse nas minhas mensagens, as nossas conversas, as minhas conversas no WhatsApp, até as minhas conversas com o Samuel e com o Roberto, e que Sobretudo aquelas que achasse são em off, não é? exatamente, sobretudo as que são em off, e que achasse que de repente isso tinha um valor igual aos meus sermões, não é? E por isso esse princípio para mim é algo que se calhar pode ajudar. A questão é um bocadinho mais profunda do que isso, acho eu. Mas para mim, pelo menos esse princípio tem que ser aplicado. Não sei se o Roberto tem alguma coisa, se tens alguma coisa a acrescentar, Roberto.
tenho sempre qualquer coisa a acrescentar. Agora, se é bom ou mau, isso depois Nós deixo-vos a vós e aos analisamos. ouvintes Exato, de vamos estar aqui decidir. para dar a nota no final. Eu acho que aquilo que o Joca disse é pertinente em relação a esta pergunta, não é? Tipo, se nós partimos do pressuposto que nem tudo que Ellen White escreveu foi inspirado, não é? Como é que nós podemos discernir o que é inspirado do que não é inspirado? Acho que estamos de acordo que a lista de compras que ela escreveu não era propriamente inspirado da mesma maneira que uma pregação ou um livro que ela quis escrever ou um artigo. Acho que estamos todos de acordo e nesse sentido o Joca fez uma observação muito pertinente. Eu vejo as coisas também muito nesse sentido, mas eu se calhar acrescentaria um outro elemento que eu acho que é importante, que é a partir do princípio, e nós vamos tocar se calhar aqui um bocadinho acerca disso também neste, não é? Mas e aproveito para fazer uma pequena ponte, porque se nós acreditamos que a Bíblia é, no seu global, a regra de fé para os cristãos, não é? Quer dizer que ela não vai ter que ser avaliada também por essa regra de fé. Quer dizer que aquilo que nós lemos, ouvimos ou estudamos acerca de Ellen White tem que ser sempre comparado com a Bíblia, não como algo igual, porque não é, mas tem que ser analisado e compreendido e aceite na medida em que aquilo que Ellen White diz ou escreveu está em conformidade com aquilo que a Bíblia disse, não é? E nesse sentido, acho que é um critério que tanto se pode aplicar a Ellen White, como se pode aplicar a qualquer um de nós, como pastor, qualquer um dos irmãos que se encontra na escola sabatina e que partilha um bocado aquilo que acredita acerca da Bíblia. Acho que é um elemento universal, por assim dizer, e acho que é bastante útil de utilizar também em relação a Ellen White. Tinha mais coisas para dizer sobre a inspiração, é um tema que eu gosto particularmente, mas pronto, para deixar assim uma resposta mais prática ou uma pergunta prática também, é pegar na Bíblia, comparar com Ellen White, aquilo que estiver em harmonia com a Bíblia, aceitar isso como inspirado. Muito obrigado, Roberto. Joca, sinto que tu queres acrescentar qualquer coisa. Sentes? Ou foi porque eu fiz um gesto aqui na mesa, à volta da mesa, qual é a cidade? Zurique? Esqueci-me. Zurique. Não. Estamos agora que é tipo. Estamos em Battle Creek. Ok, mudamos, exatamente. Eu A peço máquina do desculpa, tempo. mas o jet Esqueci. lag está a tocar forte nos meus colegas, já nem sabem onde estão. Não. Não, eu queria só acrescentar mais um. Lembrei-me, entretanto, de um outro aspecto que eventualmente pode ser. Porque, como é lógico, uma coisa é falar dos livros da Ellen White, há tantos livros, há tantas compilações, etc. Talvez outro aspecto prático que eventualmente possa ajudar é tentar perceber quais foram as compilações que foram feitas por ela mesmo, enquanto ainda estava viva, e compilações que foram feitas posteriormente, não é? E eu vou dar um exemplo. Aqui há umas semanas tive que fazer um sermão ou melhor, fazer uma série de 3 sermões para a espécie de novo tempo aqui da Croácia, não é? Portanto, o nosso canal no YouTube, e fui utilizar material que eu já tinha utilizado para um outro sermão, não é? E para um sermão, para uma meditação, etc. E fui buscar várias coisas e digamos assim, compilei de forma a criar um texto que faz sentido para mim, que eu acho que iria fazer sentido para as pessoas que vão ouvir, etc. E portanto, quando falamos das compilações da Ellen White, também de certeza que ela passou por este processo, não é? Portanto, ir buscar algo aqui e ali é fácil. Quando ela já não estava viva, a questão torna-se um pouquinho mais complicado, não é? Porque nós podemos simplesmente tirar os textos fora do contexto e fazer com eles aquilo que nós quisermos, e há panos para mangas nisso, não é? Pronto, e deixar então também mais essa dica prática. Desculpa lá, Samuel. Não, ótimo, foi excelente até falares da questão das compilações, porque creio que na nossa série é um tema que nós não vamos abordar, e justamente o perigo que existem nos novos livros de Ellen White. Saiu um novo livro de Ellen White perigoso, porque numa compilação nós podemos encontrar um texto que foi escrito em 1904, seguido de um texto que foi escrito em 1883 ou algo assim do género,
E às vezes nós mudamos tanto de opinião, não é verdade? Lembro-me uma vez de falar com um pastor que, olha, se calhar está a ouvir este podcast, espero eu que esteja a ouvir, em que ele nos contava durante um casamento que tinha encontrado as pregações do início do ministério dele a fazer umas arrumações e olhou para aquilo e pensou, ixi, não era capaz de dizer isto desta forma, não é? Não significa que ele antes pregava ao domingo e agora está a pregar ao sábado, não era isso, mas o pensamento evolui, a maneira de ver Deus, de ver Jesus deve evoluir e nós devemos esperar que um profeta e um pastor evolua, não é? Com o seu relacionamento com Cristo, também com as suas pesquisas, e é óbvio que as obras que estão mais próximas da morte da pessoa devem exprimir melhor aquilo que é o pensamento da pessoa do que as que foram escritas anteriormente. Penso que o livro Atos dos Apóstolos foi o último livro a ser escrito por Ellen White, começou a ser editado com ela ainda viva e acho que já foi terminado depois da morte dela. Não tenho a certeza do que estou a dizer, mas é a ideia que eu tenho. E pronto, acaba por ser se calhar o livro que exprime com mais amplamente as conclusões que Ellen White chegou durante todo o seu ministério. Respondendo à pergunta, a pergunta parte do princípio que nem tudo aquilo que Ellen White escreveu é inspirado. Grande amém a isso. Não, é verdade que nem tudo aquilo que ela escreveu é inspirado e é difícil estar aqui a meter umas barreiras, dizer isto sim, isto não. E o meu comentário vai justamente no sentido de dizer que, como Igreja Adventista, nós deveríamos ter, nós temos um órgão que tutela os escritos de Ellen White, mas eu gostaria que este órgão catalogasse os escritos de Ellen White para o grande público. Porque é verdade que quem estuda teologia tem mais facilidade, inegavelmente, em pegar um livro e até, sem fazer uma grande pesquisa, dizer, ok, isto é isto e aquilo é aquilo, não é? Fazer a divisão entre as coisas. Desculpa, Mas, Samuel, até percebendo, pelo contexto que nós estudamos de história da Igreja e de história da Ellen White, perceber em que fase da vida ele estava, exatamente, etc, etc. exatamente, super pertinente o que acabaste de dizer. Só olhando para a data, não é? A gente olha para a data e percebe mais ou menos, ok, isto tem a ver com esta altura ou assim. Mas para o grande público eu compreendo que é muito difícil e há muita gente que só quer fazer melhor na vida espiritual, quer melhorar e então Ellen White diz, ok, vou aplicar e vou aplicar de forma literal, porque acho que estou a fazer o melhor, não é? E então acho que se alguém do White State está a nos ouvir, pá, faço aí uma catalogação para as pessoas poderem ter mais facilidade justamente em ler Ellen White, porque isso depois vai acabar por afastar as pessoas das leituras de Ellen White. Esse seria o meu comentário. Se não há mais nada a acrescentar, e penso que não, quero-vos dizer que acabamos a rubrica Eram com Fé, por favor, e agora vamos moer o grão. Ora bem, na nossa moagem do grão de hoje, eu queria trazer aqui um tema específico, que é a questão do peso de Ellen White na identidade adventista, não é? Eu acho que uma das maiores reservas que outros cristãos historicamente tinham, e alguns ainda têm, acerca da Igreja Adventista, é precisamente esta questão do peso que Ellen White tem sobre a teologia adventista e sobre a identidade da Igreja Adventista. Era uma questão que fazia parte, fez parte de discussões, por exemplo, que aconteceram nos anos 70 acerca é a Igreja Adventista uma igreja cristã ou não, etc, etc. E apesar de nós defendermos que as nossas doutrinas são baseadas única e exclusivamente na Bíblia, eu acho que a influência de Ellen White é inegável, não é? Começando na ênfase que a nossa igreja coloca na reforma da saúde, passando pelo facto de que o tema do grande conflito, que talvez possa ser caracterizado como a espinha dorsal da teologia adventista, é uma grande contribuição de Ellen White, e acabando naquela técnica comum de acabar um debate teológico utilizando a frase a irmã White disse, não é? Ora, hoje nós gostávamos precisamente de trazer esta questão e eu gostava de colocar esta questão aos meus colegas. Será que há algum fundamento naquilo que muitos dizem acerca do peso de Ellen White sobre a Igreja Adventista e sobre a identidade adventista? Começando, por exemplo, pela questão da autoridade. Até que ponto, e se calhar este pode ser o ponto inicial da nossa conversa,
Até que ponto é que vocês acham a autoridade de Ellen White sobre a Igreja Adventista é um facto incontestável? É incontestável? Não é incontestável? O que é que vocês acham? Eu acho que é uma pergunta interessante e, como muitas perguntas que nós trazemos aqui, não é uma pergunta com uma resposta fácil, nem uma resposta simples, não é? Mas nós estamos aqui para colocar perguntas difíceis, por isso vamos a isso. Eu acho que é inegável que Ellen White tem uma grande autoridade dentro da nossa igreja. Não só por causa dos exemplos que tu deste, não é? Mesmo até, eu acho que, pronto, fazendo não uma correção, mas uma pequena nuance, não é? Porque a verdade é que Ellen White teve um peso muito menor na idealização e talvez mesmo no estudo das doutrinas que depois se tornaram doutrinas adventistas do que nós se calhar temos como ideia, não é? Tipo, acho que às vezes fazemos uma ideia. Acho que hoje nós temos uma ideia de Ellen White que não é muito correta, não é? E achamos que ela tinha um peso maior do que o que teve, sobretudo nos primeiros anos em que ela participou e foi um membro muito ativo do movimento e depois da Igreja Adventista, não é? Claro que ela tinha o ministério do profeta, ela era considerada como profeta, mas o relacionamento entre a profeta e os pastores e a administração da igreja não era se calhar aquilo que nós imaginamos, era uma relação às vezes um bocado conturbada. E eu acho que um dos exemplos desse peso, dessa autoridade que Ellen White tem, foi muito recente, foi na Assembleia Geral de 2022, verão passado, foi votado uma declaração de confiança nos escritos de Ellen White, e eu vou só pegar num excerto. Por regra geral, nas conferências geral, é habitual nós termos este tipo de declaração em relação à Bíblia e em relação a Ellen White, em que eles aproveitam muito do mesmo texto e depois alteram alguns aspectos menores, não é? E é quase uma tradição para aqueles que acreditam que a Igreja Adventista não tem tradições, aqui está mais uma. E então, para esta declaração habitual que se faz sobre a confiança nos escritos de Ellen White, vou ler o excerto traduzido para o português. Acreditamos que os escritos de Ellen White foram inspirados pelo Espírito Santo e são centrados em Cristo e baseados na Bíblia. Em vez de substituir as Escrituras, eles reforçam o seu caráter normativo, protegem a Igreja de todo o vento de doutrina, segundo Efésios 4, e oferecem um guia inspirado às passagens bíblicas sem esgotar o seu significado ou impedir mais estudo acerca dessas passagens. E só nesta declaração, só neste excerto, nós já vemos a autoridade que Ellen White tem na Igreja, e eu tenho que reconhecer que se esta fosse a realidade que nós encontramos em muitas das nossas igrejas, já não seria tão mal como algumas das situações que nós encontramos, porque a nível teórico, a nível conceptual, nós temos isto claro, a Bíblia é a autoridade e Ellen White não é uma autoridade que vem estar ao mesmo nível, que vai suplantar aquela da Bíblia, mas depois na prática, como tu bem disseste, porque Ellen White disse que, como se fosse um chavão para terminar qualquer discussão e qualquer diálogo, não é? Na prática, Ellen White tem um peso muito grande, uma autoridade muito grande nas discussões, na forma como às vezes se dialoga, na forma como às vezes se apresenta mesmo certos temas. Eu sei que eu já fiz isso, não é? Tipo de apresentar certas citações de Ellen White porque claro, não é? Vão ao encontro daquilo que eu quero apresentar e eu sei, conhecendo o meu público, eu sei que vai ser um argumento extra. Apesar disso, tenho um sentimento que é muito difícil hoje em dia nós termos uma posição que eu considero equilibrada em relação a essa autoridade. Ok. Nós somos uma igreja que por natureza tem vários tipos de autoridade e nós, regra geral, conseguimos jogar bem com esses tipos de autoridade diferente, não é? Basta pegar no exemplo, por exemplo, de uma igreja local, nós temos o pastor, que é um tipo de autoridade, temos o conselho de igreja, que é outro tipo de autoridade, temos os responsáveis dos departamentos, que são outro tipo de autoridade, a assembleia de igreja, que é ainda outro tipo de autoridade, e normalmente nós conseguimos encontrar um equilíbrio entre estes vários tipos
entre estes vários tipos de autoridade dentro da igreja, e infelizmente Ellen White acho que é o nosso calcanhar daqueles nesse sentido. Nós, regra geral, não conseguimos encontrar uma posição equilibrada e coerente acerca da autoridade que Ellen White deveria exercer na nossa igreja e uma autoridade que efetivamente tem. Só para dar um pequeno exemplo e passo já a palavra, não choca a ninguém que Calvino tenha uma grande influência nos calvinistas. Não choca a ninguém que Lutero tenha uma grande influência nos luteranos. Porque eu acho que eles têm uma divisão bem clara entre qual é as competências e qual é o raio de ação que essa autoridade deve ter. E, no entanto, eu creio que nós, e por vezes somos acusados disso, não é? Que Ellen White tem uma posição que não lhe é devida em relação à Bíblia, em relação a outras coisas, não é? E eu pelo menos reconheço que muitas dessas críticas, apesar de tudo, são justificadas. Posso não estar de acordo com elas, posso não acreditar que seja a atitude da Igreja de uma forma global, mas tenho que reconhecer, e reconheço publicamente, que por vezes têm uma razão de ser. Não é uma não é porque as pessoas estão a agir de má fé, a fazer acusações desnecessárias, querem simplesmente criticar e atacar a Igreja Adventista, não é? Quando falo de evangélicos ou da Igreja Católica ou de quem for. E eu reconheço que por vezes as críticas que são feitas da maneira como a Igreja lida com Ellen White por vezes são justificadas. Ok. Eu gostava depois talvez voltar a uma coisa que tu disseste, mas Samuel, antes de fazermos isso, eu aqui à volta da nossa mesa em Battle Creek, nem sei se coloca a pergunta se concordas ou não, vou só perguntar quanto concordas com aquilo que o Roberto te disse. Que engraçado, estás a condicionar a minha resposta. eu não concordo com tudo. Então, ok. porque eu acho que este é um dos episódios em que o facto de nós, embora estejamos todos em Battle Creek neste momento, o facto de virmos de pontos diferentes da Europa faz com que temos perspectivas muito diferentes. Eu concordo com o fundo daquilo que o Roberto disse, e ele fez uma comparação muito, muito boa, aquela comparação com o Calvino, não é? É óbvio que Ellen White tem uma influência, mas se eu pensar nos dias de hoje, ok? Neste momento, na igreja ou na Suíça, onde eu estou a viver, será que tem uma influência ou não na maneira como as pessoas aceitam as nossas doutrinas? Porque havia esta questão no início, não é? As nossas doutrinas vêm de um pouco de Ellen White, há um pouco de uma espécie de... são um pouco insufladas por ela, e eu tenho vontade de dizer que não, porque estou num país em que Ellen White é verdadeiramente uma luz menor, e é tratada como tal, como uma luz menor, e o que faz com que muitas pessoas aceitam a igreja e se tornam adventistas não tendo aquele olhar, aquele brilho nos olhos que se vê em alguns adventistas em relação a Ellen White. Tem esse brilho nos olhos sim em relação a Jesus e à Bíblia, e não sinto que nessas pessoas, ou mesmo no adventismo suíço, se sinta tanto isso. Por exemplo, o exemplo que tu deste, Joca, na tua introdução de mas Ellen White diz, é uma coisa que não funciona. Não funciona muito. Dito isto, eu gostaria de dizer que a questão da autoridade de Ellen White é uma questão muito complexa, porque eu acho que mesmo se nós pegarmos num país qualquer, dentro desse país existem opiniões muito distintas em relação à maneira como Ellen White interage na nossa vida e toca este tema da autoridade. Eu encontrei um artigo que na altura até partilhei no Facebook, que fui à procura dele, e chama-se Ellen White, da Bíblia e a persistente confusão hermenêutica, escrito por Lauren Siebold, na revista Adventist Today. E ele fala um pouco de uma outra coisa, mas ele fez uma coisa que eu achei muito interessante, que é, ele estabeleceu 7 tipos diferentes de visão que os membros têm de Ellen White, ok? E vai desde o mais conservador até o mais liberal, depende depois de onde as pessoas se posicionam. E o primeiro ponto é, Ellen White não tem autoridade, ou utilidade contínua.
Segundo, Ellen White guiou a igreja em seu desenvolvimento inicial, mas esse tempo é um tempo no passado. Terceiro, Ellen White tem valor devocional e espiritual, mas nenhuma autoridade. Quarto, Ellen White tem autoridade devocional e espiritual. 5. Ellen White não é escritura, ou seja, em inglês scripture, ou seja, não é texto bíblico, mas ela nos diz o que é que a Bíblia significa, ou interpreta a Bíblia. Sexto, os escritos de Ellen White são iguais à Bíblia. Sétimo, os escritos de Ellen White são, em certo sentido, superiores à Bíblia. Epá, e eu quando vejo isto, na realidade onde eu estou inserido, embora existam maiorias, não é? E o meu primeiro comentário foi em relação à maioria, não é? Mas eu consigo encontrar pessoas para cada um destes pontos. Porque a nossa igreja justamente é plural nesse sentido. Nós podemos estar aqui a dizer, mas será que tem autoridade ou não tem autoridade? Eu tenho vontade de dizer para quem é que tem autoridade. Porque há muitas visões diferentes da autoridade de Ellen White. Claro que a Conferência Geral representa se calhar a visão mais oficial, daí também o documento, a pertinência do documento que o Roberto leu, mas há uma grande discrepância entre às vezes aquilo que uma administração eclesial diz e aquilo que os crentes vivem. Peguem na Igreja Católica. A Igreja Católica, em termos de texto escrito, não defende a adoração de santos. Se calhar estou a chocar algumas pessoas, mas vão lá procurar na cave o catecismo e leiam que isso está claramente definido. Mas não significa que os crentes, os católicos, ou seja, os membros de igreja, não prestem, na verdade, um culto aos santos. E é essa diferença que existe também, penso eu, num certo nível, e em relação à questão da autoridade de Ellen White, dentro da Igreja Adventista. A Conferência Geral tem uma visão, existe uma teoria, mas a prática é muito pluralista. Esta é a minha perspectiva. E eu concordo, eu devo dizer que mesmo na minha igreja, e estando aqui na Croácia, lá está mais uma vez, coloca-se bastante a questão de para quem, não é? E eu vejo isso na minha igreja definitivamente. Aliás, na minha igreja eu creio que até é uma questão geracional. Se vocês falarem com algumas pessoas de uma geração mais antiga, eles vão utilizar utilizar textos completamente fora do contexto, só para provar a mais pequena coisa, não é? Mas também sinto que muitas vezes a reação que tu tens das gerações mais novas é um bocadinho pois, eles estão a dizer isto, mas para mim não tem qualquer tipo de influência, porque não é essa a forma como eu vejo, não é? E portanto, se calhar esta questão talvez pudesse ser transformada um bocadinho nisso, para quem, não é? Para quem é que tem autoridade. E depois há outra questão que vem associada a isso, que é em que áreas, não é? Por exemplo, nós falamos aqui, o Roberto leu a declaração que foi votada agora, há relativamente pouco tempo, que fala sobre até a interpretação da Bíblia, certo? Em que áreas é que ela tem um peso sobre a identidade adventista? Eu creio que, acho que de alguma forma todos nós concordamos que há um certo peso, se não autoridade, pelo menos um certo peso sobre a identidade adventista e alguns marcadores de identidade que nós temos. Mas quais são esses marcadores? O que é que vocês acham? Quais são as áreas que eventualmente nas quais ela eventualmente tem uma maior influência e de que forma é que esse peso é sentido, e esse peso será algo positivo, será algo negativo? Como é que vocês veem isso, Samuel? Eu acho que há duas áreas em que ela tem peso hoje, que é tudo que é escatologia, tudo que é questões de tempo do fim e tudo aquilo que toca à reforma para a saúde, como a gente lhe chama, ou seja, alimentação e assim. Acho, a resumir, em questão de peso, acho que são essas as duas temáticas. Ok. Roberto, o que é que tu achas? Eu tenho uma posição um bocadinho mais dividida cá do Samuel. Se bem que eu acho que ele, pronto, não é? Está a tentar dar uma resposta rápida, não é? E se calhar se tivesse mais tempo, que ia dar um bocadinho mais de carne, vamos dizer assim. Já que ele falou da parte... glúten. Mais glúten. Carne de soja, não me deixaste terminar. Okay. Carnita, que... não é? Sim, pensei nisso. A carnita, é. Não gostava nada daquilo, ainda não gosto muito. Eu acho que essa questão sobre as áreas, eu acho que Ellen White tem um papel muito importante
para mim, e eu agora vou misturar um bocadinho aquilo que eu acho que é o papel dela para a igreja e o papel que ela é para mim, não é? Porque, mais uma vez, acho que se calhar vou chocar alguns, não é? Mas se nós somos pastores adventistas é porque de alguma maneira acreditamos no ministério profético dela, não é? Acho que não vamos estar aqui a chocar ninguém com esta afirmação, mas nunca se sabe, fica aqui a ressalva, pelo simples ou não. Mas para mim, aquilo que mais tem impacto na minha vida pessoal, Ellen White, e aquilo que eu acho que ela tem mais autoridade, era a pessoa que ela era, o caráter que ela tinha, os valores que ela defendia. Claro, também não digo não digo que não em relação aos pontos que o Samuel mencionou, acho que eles também são importantes, mas enquanto que, por exemplo, questões escatológicas, para mim são temporárias, se calhar, não digo que não sejam importantes, mas não é o mais importante. Mas achas que ainda hoje o caráter dela é aquilo que faz peso? Para mim, estou a dizer para para mim. ti, ok. Quando eu leio, claro que para isto, não é? Tu tens que conhecer o contexto no qual ela disse certas coisas, certas batalhas que ela tomou dentro e fora da igreja. Quando tu te apercebes disso, não é? Tipo, tu dás muito mais valor a certas afirmações que ela faz, no sítio em que ela as faz, aquilo que ela estava disposta a sacrificar para levar essas afirmações até ao fim, não é? Eu acho que nós mencionámos da última vez que houve uma altura que ela foi um bocadinho exilada ali para a Austrália, não é? E ela foi exilada porque disse coisas que os responsáveis da igreja na altura não gostavam muito e, bem, ela já tem uma certa idade, se calhar já está a ficar um bocado caduca, vamos dar-lhe um descanso, ela merece, vai apoiar, não é? Prontos, estou aqui a fazer um bocado a caricatura, não é? E aquilo que eu acho que às vezes perde-se um bocado numa leitura sem ter esse contexto histórico, não é? É que nós achamos que toda a gente tinha aquela reverência por Ellen White que existia hoje, que não era de todo o caso e muitas vezes, não é? Não tinha sido canonizada ainda. E muitas daquelas afirmações e das posições que ela tem ganham outro peso, não é? Sem querer falar muito de um tema que nós vamos se calhar falar noutro episódio, não é? Certas afirmações que Ellen White faz sobre o racismo e sobre a dívida que os cristãos brancos tinham em relação aos cristãos negros e adventistas especificamente, eram de uma extrema falta-me a palavra agora, eram de uma extrema wokeness, se quiseres utilizar. Eu não gosto muito de usar porque acho que isso é uma tentativa um bocado eu gosto de usar termos que sejam mais coerentes com a época que estamos a falar, não é? Sim, porque sim. Sem entrar em grandes debates, mas eram radicais para a época, vamos dizer assim, revolucionárias em certos pontos. E eu acho que inspira-me a mim como pastor a não ter medo de dizer aquilo que eu acho realmente, aquilo que eu penso realmente. A ter esse compromisso com Deus de que se tu recebeste uma mensagem de Deus, então tu tens que ir a falar. Um bocadinho aquele tema que nós falámos a semana passada, não é? Semana passada não, da última vez, acerca de quando nós sentimos que Deus fala, quando Deus ruge como um leão, o profeta não pode ficar calado, e eu vejo muito isso na vida da Ellen White. Por isso ela inspira-me, acho que é a parte que mais me toca. Nós muitas das vezes nós pegamos em certas expressões dela que parecem extremas, porque nós não percebemos o contexto no qual ela diz aquilo, não é? Da mesma forma, e eu acho que os pastores ou aquelas pessoas que já tiveram que lidar com situações um bocadinho mais complicadas, é muito fácil para nós percebermos que quando, por exemplo, nós encontramos um marido que está a espancar a sua esposa, que nós não vamos dizer, olha, tem que ser um bocadinho, não, tenha calma, não, tipo, nós temos que ter uma atitude um bocadinho mais agressiva, não é? Parar com aquilo, não é? Porque temos que proteger uma vítima, não é? Claro. E muitas das vezes, quando ela fala certas expressões, certas frases que a nós chocam-nos um bocado a nossa sensibilidade, nós esquecemos que ela está a falar a um público muito específico e que muitas vezes ela está a tentar corrigir a extremos que estão presentes na igreja, porque Ellen White depois teve muito essa função de, ok, tenho aqui um problema, vamos mandar Ellen White para resolver o problema.
E depois nós apanhamos estas afirmações de Ellen White que a nós, então, tipo, porque nós tentamos fazer uma aplicação geral de algo que ela disse a um contexto muito, muito, muito específico. Uhum. E mais uma vez, ela não tinha medo de errar, e isso eu acho que por vezes nós perdemos, não é? Tipo, estou-me a lembrar de um caso muito específico acerca dos livros dela, não é? Elas foram, durante a época em que Ellen White esteve viva, elas foram sendo feitas revisões aos livros que ela fazia, e muitas das vezes o aviso que era feito a Ellen White era não, é melhor não, porque se calhar vai de alguma maneira enfraquecer a crença na inspiração destes livros, não é? Da inspiração que a profetisa recebeu vai enfraquecer, porque as palavras vão ser outras, se calhar o pensamento não vai ser o mesmo, vai haver mudanças, isso leva a que as pessoas desconfiem, mas então isto é de Deus ou não é de Deus? E a frase que ela diz, mesmo a pessoas que lhe eram muito próximas, era o livro está melhor assim. O livro está mais perto daquilo que Deus me inspirou. Por isso, se os nossos inimigos se aproveitarem disso, que seja, vamos lidar com o problema quando ele surgir. E pronto, e esta coragem que ela tinha, este bom senso, esta capacidade de correr riscos, para mim inspira-me como pastor. A nível da igreja, fora as áreas que o Samuel mencionou, Ellen White, eu acho que ela tem uma sensibilidade muito grande em relação ao texto bíblico. Ela não era uma teóloga, ela não tinha grandes conhecimentos de grego e de hebraico. Muitas das vezes ela recebia algumas visões que a ajudavam a compreender melhor o texto bíblico, mas mesmo fora isso, eu acho que ela tem uma sensibilidade, em algumas passagens mesmo invulgar, porque ela tem sempre a tendência de tomar o partido da pessoa mais fraca da história. Eu conheço alguns exemplos, se calhar vou ter ocasião depois de falar neles, mas ela tem essa sensibilidade de se colocar no lugar da vítima, e isso permite-a compreender certas histórias de uma maneira um bocadinho diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo acerca da história de Davi e de Batseba. Ellen White não tem problema nenhum em dizer que quem é o responsável daquela situação é David. Quando na época dela, e mesmo ainda hoje, há várias pessoas que vão dizer que Batseba seduziu David. Sim. Não é? E lá está, ela tem esta capacidade de se colocar no papel da vítima, não é? De viver no papel daquele que é mais fraco, e isso ajudou a ter uma visão diferente dos textos bíblicos, não é? Claro que em relação a isso não é um acaso que ela, como mulher vivendo num mundo de homens, claro que lhe dá uma certa vantagem nesse aspecto, não é? Porque ela própria vivia confrontada com essa noção de poder, de autoridade, de fraqueza e de força, e isso ajudou bastante. Prontos. Como um pequeno complemento às áreas que eu acho que Ellen White tem uma autoridade, deveria ter uma autoridade se calhar ainda maior naquilo que nós fazemos e ouvimos e vivemos. Eu estava aqui, enquanto estava a ouvir-te, estava a pensar. É interessante para mim que quando tu referiste a essa questão de David, o meu pensamento imediato foi: epá, manda-me o texto que eu quero ver isso, não é? E esse pensamento, eu acho, acaba por estar de alguma forma baseado precisamente noutra coisa que nós mencionamos aqui de passagem, que é a questão da forma como nós lemos a Bíblia através da lente de Ellen White, não é? E eu gostava de tocar nisso também. Vocês concordam que realmente Ellen White acaba por ser, mesmo que seja de uma forma involuntária, talvez uma das maiores lentes de interpretação da Bíblia que os adventistas hoje em dia utilizam? Acham que isso é positivo, é negativo? Samuel? Sim, eu concordo contigo. Discordo, como disse há bocado, na influência doutrinária, mas na interpretação bíblica eu acho que Ellen White é a lente e a lupa por excelência que é utilizada para interpretar a Bíblia, e não só interpretar a Bíblia, porque eu tenho atrás de mim, enquanto gravo isto, uma prateleira com livros que tem comentários bíblicos, e quando eu os abro e leio as ideias que estão lá, para mim o livro forte continua a ser a Bíblia. Mas para muitas pessoas, quando abrem Ellen White, o livro forte passa a ser Ellen White e deixa de ser a Bíblia.
aquilo que penso que o Roberto referia um pouco no início, não é? Ellen White acaba por, de uma certa forma, retificar o texto bíblico, colocar aquilo que não é dito pela Bíblia. E isso eu tenho confesso, um pouco de alergia, porque quando nós lemos Ellen White a sério, quando lemos os textos dela, os vários livros que ela escreveu, há uma coisa que nos vamos aperceber, que é o verdadeiro ministério de Ellen White não era escrever livros de interpretação bíblica. O verdadeiro ministério de Ellen White, e a maior parte das 2000 visões que ela teve, tinha a ver com pessoas específicas que passavam por situações específicas e que Deus lhe revelava mensagens adaptadas a essas pessoas que ela depois comunicava em forma de pregações, em forma de cartas. Certamente já ouviram falar das cartas de Ellen White, não é? E para mim, estar a colocar como vértice na pirâmide, ou seja, como coisa mais importante no ministério de Ellen White, os livros que ela escreveu sobre as histórias bíblicas ou sobre partes da Bíblia, eu acho que mesmo ela ficaria muito admirada nós colocarmos nesse posto. A sério, aquilo que vocês acham que é o meu ministério foi desejar todas as nações. Não, mas se eu escrevi, tipo, com prazer, obviamente, mas não é aí que está o centro do meu ministério. E acredito que mesmo, para voltar também àquilo que foi dito pelo Roberto, as pessoas da época, as pessoas que estivessem lá e que a gente lhes perguntasse, então, Ellen White, o que é o ministério de Ellen White? Muito mais facilmente eles falariam das viagens dela para apoiar determinadas situações e tudo, do que propriamente os livros. Por isso, para mim, há um duplo problema. A palavra que me veio é uma dupla armadilha, mas se calhar um bocado exagerado, a ideia de que eu uso Ellen White como intérprete da Bíblia. Eu posso, obviamente, ler, inspirar-me e tudo, mas colocar isso como a primeira coisa, acho um pouco perigoso. Atenção, eu vou dar mais um aviso para os nossos ouvintes que o jet lag está mesmo em força. Eu creio que o Samuel estava a referir às pessoas que estão aqui à nossa volta em Battle Creek no século XIX, não é? Ok, mas para levar Roberto, a cena até ao fim. até ao fim. Faz bem. Roberto, concordas com o Samuel? Deixa-me acabar de beber o meu copo de leite de soja. Agora já posso responder. Sim, partilho muito daquilo que o Samuel disse, não é? Tipo, acho que basta ir a uma igreja adventista, pronto, há sempre regiões um bocado diferentes ou igrejas específicas um bocado diferentes, mas acho que é habitual e acho que é uma regra que não, algo que nós encontramos muito facilmente numa igreja adventista, de uma forma geral, vermos a importância que damos à interpretação que Ellen White faz da Bíblia. O que é pena, não é? Porque alguém que conheça mais a fundo os seus escritos apercebe-se que, por vezes, Ellen White contradizia-se em certos aspectos da sua interpretação bíblica. Eu vou dar um exemplo muito simples, que eu já tinha lido e, entretanto, tive a ocasião também de simular um bocadinho melhor este aspecto. Uma questão muito Discipular simples. em português? Talvez não diga. Um pequeno resquício do francês. Eu não percebo. Eu percebi automaticamente, mas não por causa da língua portuguesa. Mas eu não percebo o eu significado. pude chegar aos textos que eu queria em questão. Pronto, já está explicado. E que era parte de uma base de uma explicação, de uma pergunta muito simples. Elias, quando esteve naquele ribeiro, foi alimentado por corvos ou por outra coisa qualquer? Não é? Nós temos, por exemplo, um texto de 1863 de Ellen White, Testemunhos à Igreja, volume 3, página 288, em que ela diz que Elias foi alimentado por um anjo. Os anjos iam alimentar Elias, não eram corvos. Temos em 1888, em que numa conversa, e isso ficou registado porque o filho dela escreveu, em que o filho, o Willie White, colocou a pergunta diretamente, mas foram corvos, foram anjos, foram o quê? E ela disse, não, foram pessoas, foram comerciantes, pronto, ela utiliza a expressão comerciantes, mas foram pessoas que deram de comer a Elias naquela situação, tocadas por Deus, não é? Claro, mas Deus utilizou pessoas
E temos, por exemplo, em 1903, num artigo das Sinais dos Tempos, ela a dizer que Deus alimentou Elias através dos corvos. Mesmo Ellen White não tinha uma posição coerente acerca do mesmo texto todo ao longo do seu ministério. Só isso deveria nos causar algumas reticências em querer fazer dela algo que ela não foi e algo que ela não desejou fazer, nem ser, porque senão ela teria tido mais cuidado com este tipo de afirmações. Isto são afirmações públicas, vocês podem encontrá-las. Os escritos da Ellen White estão disponíveis agora, não é? Mesmo a nível doutrinário, lembro-me, por exemplo, do caso da porta fechada. Não sei se nós já tivemos a ocasião de falar acerca disso, mas uma pequena explicação. Logo no início do movimento adventista havia esta noção de que o tempo da graça já tinha terminado, a decisão de cada ser humano já estava estabelecida, não havia possibilidade de arrependimento, e claro que esta noção durou naqueles primeiros anos logo a seguir à grande Desapontamento. grande desapontamento, obrigado, do grande desapontamento, mas depois, num espaço de tempo bastante curto, estamos a falar de 1844, ainda havia muito esta noção, 45, 46, mas ela começa a nuançar um bocadinho passados alguns anos, e 1848, 49 e 50, há uma progressão até ela chegar a uma posição na qual a porta da graça ainda está aberta, ainda é possível arrepender, ainda é possível batizar, ainda é possível sermos salvos. Que esta mudança era em parte baseada na leitura e interpretação que ela tinha do texto bíblico, nomeadamente de Apocalipse. E existem outros exemplos, não é? Dei um exemplo para uma questão menor, não é propriamente o texto mais importante da Bíblia saber exatamente qual foi a maneira que Elias foi alimentado, e uma questão já mais importante, não é? Esta questão de será que ainda podemos ser salvos ou não, era uma questão relativamente bastante importante, até diria eu, sobretudo para aquele tempo, naquele contexto, para aquelas pessoas que acreditavam que Jesus tinha passado do lugar santo para o lugar santíssimo em 1944. Isto o que é que nos mostra? O que é que nos mostra? Mostra-nos que, apesar de todo o valor que nós devemos reconhecer a Ellen White, toda esta sensibilidade que eu mencionei esta sensibilidade que Ellen White tinha para o texto bíblico, mesmo assim nós não podemos aceitar as afirmações de Ellen White, utilizando aquele argumento que eu usei logo no início, sem a comparar com aquilo que a própria Bíblia nos diz, e ainda mais específico, se posso, sobretudo com aquilo que Jesus diz. Para mim, a regra última, a regra absoluta, se é que nós podemos utilizar essa expressão, mas uma regra absoluta de fé, para mim, é o exemplo de Jesus, é os ensinamentos de Jesus como estão descritos nos Evangelhos, sobretudo. Amém. Por isso, em qualquer área que Ellen White exerceu o seu ministério, nós não podemos aceitar com uma fé sem questionamentos, sem reflexão, sem uma contextualização e pronto, sem retirar o valor que ela pode trazer. Eu acho que há ainda muita coisa de valor que ela pode tirar, e sem beliscar em nada a minha convicção que Ellen White tinha um ministério profético inspirado por Deus. Sem dúvida. Eu gostava de trazer aqui também a questão relacionada com algo que tu estavas a mencionar, que é o facto de que mesmo o Grande Conflito passou por várias edições, certo? Sim. E essas edições foram elaboradas com a supervisão de Ellen White, a última sendo em 1911 e a primeira em 1858, de acordo com algumas mudanças que ela achava que eram essenciais fazer, não é? E por isso, à medida que ela foi evoluindo, que ela foi recebendo outras perspectivas, olhando para as coisas de forma diferente, vai evoluindo também, não é? E por isso, sem dúvida nenhuma, que fica mais difícil, ou às vezes é difícil para as pessoas perceber essa questão de que uma profetisa, etc.,
se pode contrariar ela própria, pode fazer edições, ou pode, não é? Mas eu acredito perfeitamente que essa é a forma como Deus se revela, não é? E a partir daí fica muito mais difícil, no meu ponto de vista, defender a ideia de que a lente principal pela qual nós olhamos para a Bíblia tem de ser Ellen White. Diz Roberto, desculpa lá. Só queria acrescentar uma coisa em relação a esta questão de contradições, não é? Que eu trouxe aqui à discussão um bocado. Ellen White tem uma grande desvantagem em relação, por exemplo, a um Paulo. Nós temos poucos escritos que sobreviveram até a nossa época. Ellen White escreveu centenas de milhares de páginas, Demasiado. livros, cartas, tudo e mais alguma coisa, não é? E agora pensem no seguinte: nós temos uma evidência na Bíblia, não é? O texto de Colossenses 4,16, no qual Paulo menciona uma carta que ele tinha escrito à Laodiceia, não é? E essa carta não sobreviveu até aos dias de hoje, por isso nós temos a certeza absoluta que ele escreveu outras coisas. Sim. E a 1 questão... Coríntios. Sim, e a questão que eu acho que nós temos que ter consciência, não é? Nós falamos muitas das vezes que os profetas eram humanos, mas na prática não, consideramos como se eles eram super-homens e super-mulheres e por aí fora e por aí fora. É normal que as pessoas se contradigam, é normal que as pessoas evoluam, é normal, faz parte da nossa natureza, não é? Por isso, porque é que os profetas seriam diferentes, seriam quase como extraterrestres nessa natureza que é muito nossa, não é? Eu acho que em nada belisca o ministério profético, da mesma maneira que não é o facto da carta de Laodiceia não ter chegado até nós, que isso retira alguma coisa ao profeta, ao ministério de Paulo como apóstolo, que eu considero, isto é uma opinião pessoal, mas eu considero um apóstolo superior a um profeta. Por isso não retira nada nesse aspecto. Para terminar, nós estamos com pouco tempo, mas eu gostava de eventualmente, antes de passarmos aos comentários finais, deixar apenas aqui um comentário que está relacionado com algo que tu, Roberto, também mencionaste antes, que é a questão da influência que, por exemplo, Lutero tem sobre a Igreja Luterana, Calvino sobre os calvinistas, etc, não é? Eu acho que talvez a diferença esteja precisamente nesta questão, na carga que nós colocamos sobre um ministério profético, e que é uma carga se calhar irrealista, que não vai de encontro àquilo que realmente foram as experiências, quer de Ellen White, quer de outros profetas na Bíblia. E que por causa disso, não é, acabam por ter um peso que acaba por ser muito maior quando uma pessoa, um dos fundadores da igreja, ou neste caso uma das fundadoras da igreja, é vista como uma profetisa, contrariamente a Lutero ou Calvino, não é? Porque para eles são figuras, no fundo, como tu referiste agora no final, são humanos, não é? Não há problema nenhum de perceber as dificuldades humanas pelas quais eles passaram. Com Ellen White, olhando para ela como profetisa que ela é, que nós acreditamos que é, fica mais difícil perceber essas dificuldades humanas. Comentários finais. Vou começar por ti, Samuel, eventualmente. Então, o meu comentário final vai no sentido de as pessoas se calhar redescobrirem um Ellen White que não conhecem ainda. É verdade que muitas vezes nós conhecemos muitas citações, muitos textos, muitas ideias, mas é importante, para compreendermos melhor as situações e os textos, conhecer quem era a pessoa e qual era o quadro em que essa pessoa estava inserida. Eu falo de quadro histórico e de quadro profético. Ok. Roberto? Em relação a esta questão da autoridade e da identidade, eu acho que aqui, se calhar aquilo que eu gostaria de passar, sobretudo para quem nos está a ouvir, é este gosto de descobrir um bocado mais acerca da nossa própria história. Não uma visão equilibrada, uma visão que não seja propriamente somente apologética, só para defender aquilo que fizemos, que foi bom, que foi correto, que foi extraordinário e por aí fora, mas uma visão um bocadinho mais colorida, se calhar um bocadinho mais tridimensional acerca da nossa história, porque eu tenho a certeza absoluta que vocês
vão gostar ainda mais da Ellen White como ela era realmente do que a caricatura que às vezes nos fazem passar acerca da Ellen White. Era uma Ellen White que não tinha problemas em ter muito barulho em casa porque os miúdos corriam de um lado para o outro. Era uma Ellen White que não tinha medo de dar uma gargalhada quando achava piada a qualquer coisa, não é? E como nós temos sempre aquela imagem daquela mulher austera, vestida de preto, sempre ali naquelas fotografias oficiais da igreja, nós ficamos com uma ideia, eu acho, uma caricatura daquilo que Ellen White era realmente. Em relação ao peso da identidade da Ellen White na identidade adventista, tu já mencionaste, acho que não choca ninguém o facto dela influenciar e ser uma influência na igreja adventista. É mesmo uma questão de até que ponto é que ela deve ser essa influência. Será que ela deve abafar todas as outras influências, não é? E mesmo acerca dos pioneiros da nossa igreja, não é? A expressão que nós usamos, os pioneiros, não é? Nós temos pessoas que tiveram um peso muito importante na nossa igreja e que são quase colocados de lado, esquecidos, e era importante se calhar resgatar um bocado essas pessoas que tiveram um papel importante na nossa igreja, porque eles têm algo a acrescentar também à nossa igreja, não é? E à nossa história. Eu gostava de dizer, concordo, acho que o peso é inegável. A questão da autoridade, o Samuel também referiu muito bem as diferentes perspectivas, para mim também é inegável, mesmo sobre a forma como nós lemos a Bíblia. A questão para mim é até que ponto em determinados aspectos é positivo, até que ponto é negativo. E essa para mim é a questão, e para nós conseguirmos perceber isso, como quase em todas as outras situações, temos de cavar um bocadinho mais fundo, e é um bocadinho, faço minhas as palavras do Roberto, e lanço até se calhar um apelo aos nossos ouvintes para estudarem um bocadinho a história, para tentarem, quando estão a ler um texto de Ellen White, tentarem perceber o contexto em que ela o escreveu, em que fase da vida ela estava. Será que ela estava, que era a fase inicial? Será que era a fase, por exemplo, em que ela estava na Austrália voluntariamente exilada, não é? Era a fase final da vida dela. Tudo isso há toda uma série de nuances que nós podemos fazer quando vamos um bocadinho mais fundo, e por isso fica também aí o convite a nós conseguirmos estudar um bocadinho, conseguimos perceber um bocadinho mais também de que forma positiva ou negativa pode ser essa influência dela. Roberto, rapidamente. Só 30 segundos, para aqueles que gostam de ir um bocadinho mais longe, podem ler os livros de George Knight, que são livros de leitura bastante fácil, não são maçudos, dão uma visão ampla da história da nossa igreja, mesmo acerca da Ellen White. Não vão entrar muito em detalhe, mas fazem uma boa introdução daquilo que foi a nossa história e o ministério da Ellen White, e lá está, com um tom bastante agradável, e lê-se bastante bem. Obrigado, Roberto, pela recomendação. Aqui de Battle Creek nos despedimos. Vou passar a palavra ao Samuel no estúdio para finalizar o nosso programa de hoje. Obrigado, Joca. Obrigado também, Roberto. Obrigado também a ti que estás a ouvir este podcast. Obrigado por teres ouvido até aqui. Segue-nos no YouTube, no Spotify. Deixa-nos também as tuas perguntas. Temos agora uma rubrica que é justamente de perguntas, por isso precisamos que vocês nos desafiem com perguntas difíceis para podermos responder já no próximo episódio. O próximo episódio justamente tem um tema já, Ellen White, uma força do progressismo. Se isto te interessa, então ativa as notificações para quando o episódio sair, possas ir logo ver. Sai sempre na primeira sexta-feira do mês. Foi o Confé com Leite de hoje. Até breve. Este Confé com Leite foi moído no 5 de março de 2023.